Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acontece nas Melhores Famílias. Está aqui hoje eu, Mabel Portela, Juliana Corsini. Estamos recebendo um convidado muito especial, muito querido, Lucas Conrado. Lucas, seja bem-vindo. Obrigado, Mabel, obrigado. Na verdade, é uma honra minha ser convidado para um podcast tão prestigiado, né, como o seu. Meu Deus, além de tudo é um lorde, né, Ju? Com certeza. Gente, olha, o Lucas, eu vou fazer uma leitura minha aqui formal, porque a gente é o de praxe, né? O Lucas é presidente da Associação dos Jovens Advogados de Fortaleza e regiões do Ceará, Haja Forte, procurador do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará, advogado criminalista, e vai ter muita história para contar hoje, né, Lucas? Muita história, né? Eu e o Lucas trabalhamos muitos anos juntos lá no Paulo Quezado. E eu costumo dizer que colegas de trabalho é um super termômetro, né, Lucas? Porque é onde a gente passa a maior parte do tempo. Tipo, eu e a Juliana, é o dia todo brigando. A gente se ama. Entendeu? E ela quer fazer comigo, né? Ela quer participar também, né? É porque hoje tem que trazer os jovens. Colega de trabalho, eu tenho um colega de trabalho, tem o João Marcelo e o Renan. Ai, o João Marcelo é extremamente acelerado, que foi nosso colega no Paulo Quezado. Isso. O Renan é totalmente técnico, rigorosíssimo com as coisas. Às vezes eles pegam e tá tudo errado, João Marcelo, volta. Aí o João Marcelo, naquela calma dele, começa a gaguejar, não? Gagueja. Vai dizer que a gente tá queimando o filme dele, né? Na internet. Eu falo assim, foco. Foco, Bel, foco. Bora focar. Mas é porque são muitas coisas. Luquinha, então vamos lá. Eu queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores e amigos, já que o nosso foco hoje é tratar dos jovens advogados. Tem advogado na família? Como foi a escolha para ser advogado? Tentou, logo passou, tentou outra coisa, depois vou fazer direito. Resume aí essa decisão. Tem um advogado na família mais distante, tá? Inicialmente. O esposo da minha tia, que não era tão próximo, ele já era advogado e eu fui o primeiro formado da família, mas eu não queria direito. Eu queria a todo custo ser engenheiro civil. Sério? Você é natural de Fortaleza? Eu sou nascido... Essas perguntas eram bem doutor Paulo, né? Eu digo que você é natural de onde? Eu digo que eu sou nascido em Fortaleza, criado no Paracuru, né? Que é praia, e aprendi a viver na Caucaia. Que a fase que eu morei na Caucaia foi É por isso que ele divisor pegou a marra. de águas, mas... Na verdade, o direito também foi muita identificação, porque eu sempre fui muito comunicativo, mas eu gostava muito de construção civil, como gosto. Eu acho muito interessante a área da construção civil e eu tinha muita vontade de ser engenheiro. Na época, eu até olhava para fazer o curso de técnica e edificações primeiro. Que era na escola técnica antigamente, como né? eu fiz Senai, só que eu fiz Senai de assistente administrativo industrial, lá no Jacarecanga, no centro. E aí eu via muito o pessoal da mecatrônica, da parte da engenharia, lá eu gostava muito dos laboratórios que eu via lá, enfim. Mas acabei no direito e, assim, eu me identifico muito com comunicação, me identifico muito com relacionamento interpessoal, então acho que o direito sem sombra de dúvidas, uma área que valoriza muito esse tipo de característica das pessoas e é importantíssimo aí. O advogado, acima de tudo, ele tem que saber se comunicar, tem que saber se relacionar com as pessoas e tem que gostar disso, porque se você quer ser ou então você quer ser um burocrata, né? Você quer fazer só petição o dia todo e não ter contato com o cliente, enfim. Mas mesmo assim nunca dá, né? Você nunca deixa de cintura, nunca né, deixa de ter contato com pessoas, né? Não tem. Lucas, e essa questão de você ter gostado inicialmente da área dos números é raro na nossa profissão. Com certeza. A gente tenta fugir dos números, né? Eu reconheço minhas limitações. O meu marido é engenheiro. Pra gastar dinheiro, viu, Pedro? E pra fazer Pix, viu? Pra fazer Pix também. Não, pra receber Pix. Pra eu também sou péssima. Ixi, Maria. E, Lucas, por que o criminal, assim, o que... Como foi, né? A escolha do direito criminal? Na verdade, também existem os acasos da vida, né? Eu conheci o Dr. Paulo em uma situação, e eu até conto mais na frente, mas... E no escritório do Dr. Paulo, eu lembro quando eu cheguei lá... Quando foi que tu chegou lá? E que ano? Foi 2017. Se não me falha a memória, foi 2017, foi. Eu fiquei 5 anos lá.
Bastante Você tempo. se pode dizer qual a tua idade, Lucas? Não, tenho 27. Ai, meu Deus, foi nem que eu disse. Ai, minha nossa senhora. Eu ainda posso ser uma jovem advogada por 2 anos. Pode. Mas o criminal, na verdade, quando eu cheguei no Dr. Paulo, no período de estágio... Tu tava estagiando, né? Só tinha uma estagiária, a Melina. E a Melina decidiu sair. A Melina, que era minha estagiária. A Melina decidiu sair. Foi. E Melina aí, era filha, né? quando a Melina decidiu... Não, a Melina quando a Melina... Não, é o nome da sua filha. Fazia família comigo. Quando ela decidiu sair, aí eu fiquei naquela situação de estagiário geral do escritório, né? Tudo, né? Faz tudo. Aí eu... Força escrava. Fiz alguns prazos da doutora Janine. Tudo de errado no escritório, era você, né? Alguns prazos da doutora Janine, que era do eleitoral, ela chegava hoje, o prazo fatal é amanhã, só são 24 horas. Aí você tinha que... Se virar, Se né? virar. Se virar. Dava uma alongada no horário, né? Fiz família lá, fiz umas coisas da Mabel, fiz umas coisas da Kelly Coelho na época. Amor, né, família? Só que... Ou fugiu. Não faço essa parte agora, não. Não, só que... Aí eu me identifiquei muito com o núcleo criminal que tinha o Guedes e o Renan. Mas aí também pegou logo esses dois queridos, né? E aí a gente teve uma aproximação, assim... Pessoal também, né, Lucas? E meio que eu fiquei, com o passar do tempo, se foram chegando, depois chegaram mais alguns estagiários, e aí eu fiquei exclusivo estagiário do Renan e do Guedes. Só 100% criminal. Realmente aprendeu tudo, né? Às assim, vezes não na queria prática. dizer não, fazia um prazo de alguém que chegava e dizia... Não, eleitoral besteira, né? Não, tem um prazo aí. Porque o eleitoral é complicado, você tem que ter... tem que ter São horas, né? Tem que ter um tato diferenciado para poder atuar no eleitoral. Atenção máxima, porque senão você perde um prazo desse aí de 48 horas e aí... Bota a perder muitos toda interesses. Enfim, todo o mandato de um parlamentar ou de um mandato de um prefeito Muito que está ali no... Ou uma eleição, uma candidatura, que está no né? início, né? Está no início, um registro de candidatura, enfim. Tem aí as suas peculiaridades. Mas aí o criminal foi isso. E fui me identificando, né? Com essa questão da comunicação. O criminal tem muito esse contato pessoal. Por mais que hoje a gente viva a informatização, mas o criminal... O cliente quer ir ao escritório, o cliente quer ter aquele contato mais próximo para saber como é que tá, o que é que vai acontecer, o que é que não pode, enfim. E além disso tem o fato de você se comunicar com pessoas que estão presas, né? Isso é uma característica muito peculiar. E qual foi a sua primeira vez, assim, num presídio? Como é que foi? Foi a primeira vez que tu foi preso? Ei, Lucas, qual foi? Você sabe que eu já fui pro presídio, né? Aí eu pensava que você já foi não, presa não. Ai, minha nossa Ninguém sabe a circunstância, né, que ela foi. É isso. Ainda não, viu? Fiquei morrendo de medo. Qual foi a circunstância que você foi no presídio, né? Presidiária. Ex-presidiária. Tu puxou minha ficha? Não puxei, não. Eu fui muito imprudente. Confiança. Advogado imprudente. Olha isso, Lucas. Eu confio em ti também, viu? Não, também. Eu sei que você nunca foi preso. Sim, tu foi preso. Deixa o Lucas contar a primeira vez que ele foi preso. Eu não recordo precisamente a primeira vez, mas teve até um episódio interessante que eu estagiário, eu fui com o Guedes. Acho que foi com o Guedes? Como estagiário, você já ia? Já, quem tem a carteira de estagiário e é inscrito na ordem regularmente lá, o presídio permite o ingresso para poder acompanhar o advogado. Tem aquela parte do parlatório, tem. Hoje é mais... Hoje hoje é um negócio mais assim, hoje é mais rigoroso. Você vai no presídio, tem um agendamento, tem hora marcada. Existe alguma excepcionalidade ou alguma situação específica que a diretoria vai liberar que entre em 2 advogados, mas a regra só entra um advogado para falar com a pessoa naquele horário marcado. E na época... E essa regra não permite que essa coisa do advogado ir com um estagiário, não? Eu nunca fui com um estagiário. Eu não sei se os estagiários estão sendo permitidos, assim. Certo. Eu sei que o estagiário pode ir na administração, protocolar um requerimento, despachar alguma coisa, mas... Mas não no parlatório. Na minha época, não, né? Porque não tinha agendamento, não tinha sistema. Chegava lá, entra. E muitas pessoas têm vontade. Estudantes de direito, nossa, porque a gente adora, né? O penal. Mas tem as visitas, seduz muito. Tem umas universidades que fazem umas visitas, mas tem um caso específico que eu fui com o Guedes na cadeia pública de Cascavel, e aí o Guedes tem um jeito muito característico, né? Muito acessível, muito tranquilo demais. E aí chegou lá, a gente entrou lá na cela, não tem parlatório, né? A gente entrou lá nas celas da cadeia pública do interior, um negócio que hoje são fechadas, mais simples. Aí chegou lá, o preso tava assando bolacha. A pessoa que tava presa lá assando bolacha, ele disse, aceita, doutor? Aí você não... Com certeza você olhei aceitou, pro Guedes, olhei, eu disse, você não diz não, né? Obrigado. Aí comprei a bolacha. Aí...
dentro da cela. Dentro da cela, assando umas bolachinhas lá, um negócio. A gente tem que trazer o Guedes aqui. O Guedes tem que vir. O Guedes tem que vir demais. É um livro de história, o Guedes, né? É um livro demais. E ele também é criminalista, né? É criminalista. O Guedes foi que uma vez eu fiquei muito agoniado, Lucas. Essa história todo mundo já passou com ele, né? Era um processo de família muito complexo, que de cara você já vê que vai ter um desgaste emocional, além do já habitual. Aí eu disse assim, Guedes, eu acho que o valor contratado não tá bom, não tá justo. Esse processo vai dar muito trabalho. Aí ele olhou pra mim assim, Abelzinha, ruim é nada. Aí eu, homem, não diga isso não, porque às vezes pouco é ruim também. Ele diz, ruim é nada, muito obrigado, você é meu amigo. Isso aí aqui não paga nada. Não paga nada, né? Lucas, aí quer dizer que esse foi um episódio que te marcou? Foi. Comer bolacha na mas cela? Teve um episódio também que eu lembro que toda pessoa que é presa hoje em Fortaleza, por exemplo, ou região metropolitana, eles levam para a delegacia de capturas, que fica lá no centro. Você foi preso, leva para a delegacia. Aí de lá é que desce, Que aí vai pra triagem, no outro dia né, faz a audiência de custódia. Hoje é um negócio muito rápido. É preso em um dia, faz a audiência de custódia no outro. Às vezes até no mesmo dia. E aí tem uma expressão popular que chama descer pro presídio, né? Que o povo fala, já desceu. desceu. Na verdade é que durante os primeiros dias a delegacia de capturas leva você, a pessoa que está presa, pro centro de triagem, que hoje chama UPTOC, que é a Unidade Prisional de Triagem. E lá é que ela é distribuída para uma unidade prisional específica, a depender, aí tem uns critérios que eles utilizam, né? Isso. Para poder a pessoa não sofrer nenhum tipo de risco, não se misturar com algum outro grupo que... Às vezes facções, né? Tudo. E aí, antes, há muito tempo a gente foi lá no CETOC com o Guedes, não, muito antigo, não tinha essa questão, hoje é mais rigoroso. E aí eles mandaram a gente entrar, quando a gente foi ver já tava lá mesmo dentro, assim, nas celas praticamente. E aí você sente o ambiente que a pessoa vive, né? Aí naquele dia me marcou muito, porque é um negócio muito pesado, assim, pra quem nunca teve uma experiência como essa. Eu brinco que até a parede tem uma quintura diferente. Assim, tem além daquele odor característico de delegacia, né, Lucas? Meu Deus do céu. E assim, às vezes a pessoa tá presa, mas realmente hoje a gente tem um sistema prisional muito desumano, sabe? As pessoas se questionam muito por que o sistema prisional não recupera. Porque, na verdade, ele faz agravar. Não tem como recuperar. É difícil. Num ambiente assim. É difícil. A pessoa sem ter condição de higiene básica, de saúde, de alimentação, em algumas das vezes que é constatada aí sofrendo tortura, é muito difícil uma pessoa dessa sair de um ambiente daquele com uma perspectiva de melhora ou... Enfim, às vezes uma tortura causa um dano psicológico na pessoa, que a pessoa sai mais atacada. Lucas, e na tua história já de estágio, já como advogado, além de garantir um processo justo, né, que obedeça ao que a lei determina, você já teve a oportunidade de se deparar com uma situação realmente de erro do ponto de vista que a gente fala no português coloquial, alguém que foi preso indevidamente, não cometeu? Já. Na verdade, hoje, a gente vê muito processo de pessoas que são presas injustamente, né? Eu, particularmente, eu tive um caso interessante, esse posso contar também, essa foi lá no Dr. Paulo, que eu comecei esse processo e terminei já no meu escritório. É um processo onde chegou um casal e a família do rapaz nos procurou. E ele tinha 2 filhos, tem 2 filhos ainda, né, na verdade, com a moça que o acusou de ter a estuprado. E aí, o processo já estava em fase avançada. Meu Deus do céu. Já chegou na sentença. Na verdade, já chegou no escritório em fase de razões de apelação. Sério? Foi, já estava condenado a 13 anos por estupro de vulnerável. Na verdade, porque pela condição... É estupro, na verdade, perdão, estupro puro, não era estupro de vulnerável, estupro. Artigo 213. E aí, surgiu no processo, eu vi no processo, lendo, que tinha uma declaração da companheira preenchida à mão, que o outro advogado, depois, não, assim, por inabilidade, não soube como proceder, dela dizendo que tinha feito aquilo por questão de ciúme. Era. Gente, E aí você fica numa situação, eu ali, já advogado mais novo, né? E aí fui ver... Falei Isso mexeu contigo?
Mexeu Como porque lidar, você né, com viu que tinha uma situações injustiça. assim? E aí eu conto até o final mais na frente, mas... Aí como é que proceder? E aí fui dar uma lida, fui no tribunal, fiz um pedido, falei com a esbarradora, pedi para ela converter o julgamento em diligência, né? Para baixar o processo, para que fosse ouvida a mulher perante o juiz novamente, para validar o depoimento. Acabou que a gente não conseguiu ouvir essa mulher e foi mantida a condenação dele no tribunal. Foi mesmo? Tá, foi mantida. Depois, com o passar de assim, alguns meses, ela constitui um advogado e eu visitando ele no presídio, ele disse, doutor, eu tive uma informação, né, que veio uma pessoa aqui se identificando como advogado dela e tal, porque tinha um problema de pensão alimentícia entre eles. E eu acho que esse era o plano de fundo da situação, que ela, tipo, acusou por questão financeira, divergência, enfim. Acabou que eu não soube... Aí a gente já vem pro direito de família, sempre bem imiscuído no direito penal, direito penal. Né? Mas o que é que a gente fez? E aí eu entrei com uma ação de justificação criminal para quê? Para validar o depoimento dela perante um juiz e um promotor do que o que ela tinha colocado no papel era verdade. Para ela se retratar, vamos dizer assim. Para essa justificação criminal, esse depoimento, me dar condições de entrar com uma nova ação chamada revisão criminal. E assim foi feita, ela foi perante o juiz. Ela, inclusive, foi no escritório querendo falar comigo. Eu disse, olha, eu não posso lhe receber. Porque se eu lhe receber, eu vou estar comprometendo aqui a questão da regularidade do processo. Vou estar interferindo no depoimento que você vai prestar. Constitua um advogado que o seu advogado fala comigo. E aí o advogado dela falou, ela foi intimada, foi no juiz, esse processo é lá em Maracanaú, foi ouvida por uma juíza e uma promotora, e elas questionaram o que ela tinha feito. Ela contou, na verdade a gente manteve relação sexual consentida. Eu fiz isso. Como surreal, né? Eu fiz isso porque eu peguei umas mensagens de outras mulheres no celular dele, ciúme, foi uma Até que confusão. ponto, né, a pessoa pode prejudicar? Teve um contexto de agressão no processo, que realmente foi mantida essa pena. Mas aí a gente ingressou com ação de revisão criminal e ele foi absolvido. Hoje tem até quanto tempo preso? Aí ficou quase 4 anos. O quê? E normalmente as pessoas 4 anos, Lucas. Ele já tinha progredido para o regime semiaberto. Fora tudo que a gente sabe que uma pessoa dessa deve ter passado lá dentro, né? Porque a pessoa, assim, por exemplo, de um crime sexual fica separada das outras? Como é que funciona? Na regra da unidade prisional, eles não misturam as pessoas que cometem crime de natureza sexual. Até, por exemplo, se você comete uma violência doméstica, você vai para a unidade prisional, que é o Irmã Imelda, que é uma unidade prisional com um sistema de tratamento diferenciado, fica isolado. Isolado, né? Mas tem que ser. Transsexuais, pessoas idosas, ficam lá no Irmã Imelda. Quem comete crime de violência doméstica também geralmente fica lá. Mas toda unidade prisional tem uma ala destinada para pessoas que cometem esse crime de natureza sexual, até pelo risco que a pessoa corre, né? Lucas, já passou por alguma situação aí que a gente lembra lá? Os presentes que a gente recebe das famílias dos presos. Recebe de tudo, né? Advogado recebe de tudo, não pode negar, né? Tudo não deixa de ser digno, né? Por exemplo... Deixa eu tentar recordar aqui. Tenta aí. A gente recebe muito o famoso semovente, né? Que chama, mas é o quê? É o galo, é carneiro. Ainda manda, assim, às vezes do interior. A gente lembra que eu advoguei com o Guedes lá nas operações do pessoal que mora na região dos Inhamuns ali. Sempre ganhava um carneiro, né? O carneirinho é bom demais. Carneiro. Gente, meu inteiro, eu digo assim, eu sou louco por ele. Carneiro. Ele era do Tauá. Um carneiro. Sempre você ganha um carneiro. Bom. Rede. Porco, eu nunca ganhei porco. Presente assim. Eu sou mais pra acompanhar, vizinha. Rede. Mas o advogado tem que receber, não deixa de ser. Não, com certeza. E assim, a gente sabe que o cliente traga com tanta... É até desonroso pro cliente você não receber, né? A pessoa fica chateada. Traz com o maior carinho. De jeito nenhum. Lucas, e vamos falar da Haja Forte? Vamos. Jovem Advocacia. Como foi que começou até chegar à presidência da Haja? Na verdade, foi a vinculação com os movimentos de ordem, né? Eu sempre fui muito envolvido com questão de movimento estudantil, enfim. O Dr. Paulo me conheceu na presidência do CEAR, da faculdade. E aí foi lá que ele me convidou para estagiar no escritório.
Mas eu sempre fui muito ligado com questão de movimento, até por característica minha mesmo e por gostar de estar ali lidando com situações que você possa realmente ajudar alguma pessoa. Mas no último movimento de ordem, eu já fazia parte da Haja Forte. Como associado? Era. E aí eu fui na outra gestão convidado para ser secretário-geral. Foi do Diego Saulo, que ele era presidente. Do Diego Saulo, tá. E aí, na outra, me credenciei para ser presidente, né? Quais são os critérios para presidir a AJA ou para concorrer? Tem que ser... na verdade, os critérios são simples. A gente está até fazendo uma alteração estatutária, mas tem que ser associado regularmente e tem que integrar, se não me falha a memória, a diretoria. Tá. Não a diretoria. Tem que participar de alguma comissão ou de algum cargo na AJA. Na AJA. E aí, no caso, Lucas, idade... Idade são até 35 anos ou 5 anos de inscrição, né? Aí é considerado não é cumulativo. Você preenche um requisito ou preenche outro. Até 5 anos de inscrição. Ou 35 anos de idade. Um ou outro. Um ou outro. Tá. E quais os desafios, assim, de ser presidente da associação? Muita demanda de jovem advogado, porque hoje, infelizmente, a faculdade não te prepara, né? Para enfrentar o mercado... Um mercado muito agitado que a gente tem, um mercado muito voraz, né? A gente vive num mercado hoje e até os erros que os jovens advogados cometem que tornam o mercado assim, eu falo que a gente tem um mercado predatório no geral na advocacia, porque é muito advogado inexperiente fazendo leilão, pegando processo que não tem expertise para poder pegar, só pelo, enfim, para poder dizer que está naquele processo ou para não deixar passar. E a vida da pessoa, né? Advogado que é inexperiente não tem aquela maturidade de dizer, não, esse processo aqui eu tenho que pegar com um colega mais experiente. Uma parceria, né? Isso é coisa que, infelizmente, só a prática que vai lhe trazer. Por que você acha que eles partem para cima, mesmo não tendo a segurança necessária para atuar naquele tipo de ação? Acho que, na verdade, até necessidade? O contexto financeiro. Que muita gente vive, né? Quando você sai da faculdade, pouca gente tem uma estrutura para poder realmente ou atuar em um nicho específico ou ter uma atuação de saber dosar o que pegar, o que não pegar, de já ter uma experiência para poder saber precificar direito um caso, saber... E isso precificar é difícil, né? Não é fácil. Precificar é muito difícil, né? Precificar você tem que... Você só aprende na prática. Não existe cartilha para ensinar a precificar. Por mais que a OAB auxilie nesse ponto, que a OAB tem um manual de honorário advocatício, ela vai lhe dizer em síntese que existem alguns requisitos para precificar. A complexidade do processo, tempo de processo no seu escritório, enfim, quantidade de partes ou quantidade de clientes que estão lhe contratando, mas... Esse tipo de coisa, você aprende muito mais precificando na prática, né? Ou seja, com o passar do tempo... Ou você errando, né? E ruim é nada. E aí, às vezes você, jovem advogado inexperiente, tem um processo que você poderia ganhar 3 vezes mais, você cobra menos. Ou então um processo que você perde porque você cobra errado, cobra mais do que deveria, enfim. Tudo isso você só vai aprendendo com o passar do tempo, né? E assim, dificuldade na jovem advocacia... É natural porque você vai enfrentar situações que você naturalmente, na verdade, que você antes não lidava, né? O que é que tu achas, Lucas, que para o jovem advogado é diferente para o jovem profissional de outras áreas? O que difere a nossa área das outras em termos de dificuldade de ingresso no mercado de trabalho? Eu acho que... As dificuldades para os jovens advogados até para a questão de formação do profissional. Hoje a gente vê um mercado muito selecionado do ponto de vista de que os jovens advogados não têm oportunidades de realmente se desenvolver. Às vezes os jovens estão ali e eles são contratados por grandes escritórios para ficar, de certa forma, enjaulados ali o dia todo, durante 6 anos, durante 5 anos, ganhando um salário que não condiz com o que realmente deveria ganhar. E você não se desenvolve, você vai para o escritório de contencioso puro ou de massa, porque realmente tem a necessidade de trabalhar, de ganhar um dinheiro. Acha também que está aprendendo, né? E você está fazendo aquilo ali todo dia, o dia todo, a mesma coisa, só trocando o nome das partes.
e você está se limitando, porque tem muita gente de capacidade que está preso no escritório até por pensar que não pode se desenvolver. Às vezes a pessoa tem receio, né, de empreender. Empreender não é fácil, às vezes a pessoa tem receio. E às vezes, que na maioria dos casos, quando você vê a magnitude que é empreender, né? A Juliana falou aí, e você vai empreender, você saber que tem que arcar com uma série de dívidas. Tipo assim, uma pessoa que sai da faculdade hoje, vamos lá, um exemplo prático, eu sempre digo isso. Tá. Que não tem, assim, uma renda. Você tem que ter uns 15 mil reais para poder iniciar na advocacia. Você tem que ter um bom computador, você tem que ter um local para atender, você tem que ter uma mesa, você tem que pagar internet, água, luz, você tem que ter... alugar uma impressora, você tem que alugar uma sala. Você tem que ter uma pessoa para auxiliar. Tem os clientes, você tem que fechar os primeiros clientes. Sem ter o cliente. Então, por isso, o Lucas também... Pra começar. Tem que ter um mínimo de estrutura. Por isso que muitas pessoas acabam, né? E a faculdade não fala isso, tá? Não fala. Isso aí Você quem vai disser que ouviu isso na faculdade, infelizmente não tá falando a verdade. Não tá. E esse é um problema e aí entram as instituições de representação de classe, a OAB, e entra o associativismo, que surge como? Com lacunas deixadas pelas instituições de representação de classe. Ou seja, por mais que existam núcleos específicos de apoio aos jovens, não consegue atender a demanda. Hoje a gente deve ter mais de 10 mil jovens advogados no Ceará. Meu Deus do céu. Advogando? Advogando, A minha OAB é 40.592. Já entregaram, eu acho que vai entregar 55 mil já. Meu Deus. Vou nem dizer a minha, pra a minha eu tô no 8º ano de advocacia, a minha, indo pro 8º, 34, a dele já 40, ó, o tempo que passou. E aí... não é fácil pra gente essas 10 mil pessoas, assim, salvo algumas raras exceções, estão no limbo, né? Estão nesse limbo de um grande escritório, ou tá ali... Ou não sabe o que fazer, muitas vezes vai pro concurso porque não sabe como começar. Não sabe como começar. Porque pra começar precisa empreender. Aí a dificuldade financeira se sujeita você a enfrentar... Às vezes você pega um processo que você não sabe como... Por isso que eu sempre indico, gente, no começo da advocacia, faça parceria com pessoas mais experientes. Você faz a parceria, você acaba ganhando, a outra pessoa ganha também e você adquire experiência. Ganha de todas as formas, né? Porque você aprende, E você tá lidando com a vida de uma pessoa, né? Então Lucas, é algo muito... conta alguma situação que tu tenha passado na AJA de algum jovem advogado que te fez uma pergunta, seja no empreendedorismo, seja de um processo que você diz assim, meu Deus, como é como nós estamos precisando investir na qualidade do nosso ensino, na qualidade do nosso advogado. Na verdade, tem muita situação que a gente se depara, sabe? Que a gente, bota a mão na cabeça e diz, meu Deus. Na última campanha da OAB, que a gente figurou numa chapa concorrendo, eu tive a oportunidade de viajar no interior. Pode falar, era do Daniel. Não, era do Daniel Aragão. Aragão, nosso amigo querido, que foi... Foi bem votado para ser uma chapa de terceira via. E a história do Daniel na AJA? O Daniel foi o primeiro presidente e foi o fundador da AJA Forte. Foi ele que me oportunizou também a ingressar lá. E o Daniel me deu um espaço também na política de ordem, ajudando, me inserindo. E eu tenho muita gratidão para ele por isso. Além de tudo, é triatleta. Isso aí já Ironman. Vamos ver se ele também te estimula nessa parte? Falei, senão que a Liana vai... Liana, essa é pra você, tu tá vendo? Eu tô tentando em todos os momentos. Até aqui nada a ver. A Liana é a noiva. Vida fitness. Teve um período que foi corredora, né? Teve um episódio que ela disse assim, não, eu vou correr, aí tu vai me acompanhando no carro. Ela correu até o Cumbuco, 30 quilômetros. Aí, rapaz, não dá pra mim, não. Todas as provas que ela se inscrevia, eu só me inscrevia 5 quilômetros, 5 quilômetros, 5 quilômetros. Terminava, né? Às vezes não tava muito legal, não, mas terminava. Mas aí eu tive com o Daniel na região do Cariri, e assim, é uma região muito populosa, tem muito advogado. Mas eu ficava observando lá, sabe, eu vivo numa condição muito privilegiada, sabe? Porque você entra, às vezes, no escritório, ou você vê uns colegas advogados, que a única coisa que o colega tem é um computador. Até para imprimir, tem uma dificuldade que tem que mandar para imprimir em outro local. Às vezes vai imprimir um colega não sabe o mínimo de questão de organização tributária, né? Que às vezes pega um processo de a pessoa acusada de organização criminosa e você não emite nota. Às vezes você está correndo um risco. Você está correndo risco, você não sabe de onde vem o dinheiro. Às vezes a pessoa comprova como é que vai comprovar a sua transferência para você? Os colegas não têm essa maturidade, Tem colega que já
já me pediu ajuda para um modelo de interposição de um recurso, assim, que você vê um jovem advogado, um modelo simples de um recurso, que a pessoa não... Coisas que a gente, às vezes, tu fala, acha a coisa é verdade, Lucas. Alguns modelos, e o nosso direito, no direito de família, por exemplo, os fatos são a parte principal da petição. A gente praticamente não tem modelo. Então, como que você vai dar um modelo de... A gente não tem modelo. Tudo é trabalho muito artesanal. Esse é um problema que, por exemplo, eu estava conversando outro dia... Eu não sei como é o criminal, mas família... No escritório com o João Marcelo, e o João Marcelo disse... Hoje em dia você entra no Juiz Brasil e você digita o que você quer de jurisprudência. O João Marcelo disse que quando, na época lá do Dr. Paulo, chegava uma vez por mês a revista de jurisprudência. A revista dos tribunais. E aí você, se tivesse um caso específico, você ia ler a revista para saber se encontrava... Tinha na biblioteca, Lucas, todas as RTs, né? A revista dos tribunais. A tecnologia, e a gente pesquisar lá a tecnologia ajudou para muita coisa, mas para outras, né? As pessoas ficaram também muito preguiçosas. Porque assim, hoje também a gente tem uma advocacia muito robotizada, né? O pessoal tem preguiça de dar uma pesquisada. Prefere pegar um modelo, de dar uma lida, às vezes copia e cola, prejudica. Enfim, isso é coisa que deve ser também discutida, né? Os advogados têm que saber que cada caso é um caso. Obviamente que você... Pode ter um norte, ter uma estrutura que você saiba de uma peça ou outra, mas você não pode estar repetindo as coisas nos processos. E analisar todas as provas, né? Nesse teu caso que você teve, que tinha uma prova no processo que você, né? Quando você assumiu já estava bem avançado. Talvez se o advogado tivesse visto isto, a pessoa não teria ficado... Não tinha deixado passar, né? Uma pessoa mais experiente, uma pessoa... As perguntas são simples dos jovens advogados? Assim, hoje em dia os jovens advogados, eles vivem, eu digo muito que eles vivem uma crise de representatividade institucional, assim como a advocacia, né? Eu falo isso e falo abertamente, eu acho que a ordem está muito distante dos advogados e o advogado, com o passar do tempo, tem sofrido com questão até de violação de prerrogativo, por falta de respeito com a profissão do advogado mesmo. Às vezes, eu confesso que tem algumas situações, você vai no fórum, você é mal atendido, mas isso é questão de desgaste de relação institucional. Porque, lógico, isso também é provocado por um advogado mal instruído que chega no fórum fazendo confusão. Que Lucas, mais tem demais. A pessoa não sabe esse chegar. É um dos pontos que a jovem advocacia precisa de orientação. O Dr. Paulo sempre me disse lá no escritório que você sair de lá com um problema para resolver, não volte com dois, ou seja, não arranje briga com ninguém, não arranje confusão. Tá todo mundo bem, né? Você ser gentil com as pessoas. Isso é questão é questão de boa prática de convivência. Você não pode achar que vai ganhar as coisas no grito, você não pode. E isso vai criando desgaste. E os jovens advogados precisam de auxílio para saber se portar, para saber como peticionar num processo, para ter orientação de como fazer uma parceria, de como deve organizar um escritório, a ordem deve disponibilizar para os jovens um manual de sociedade de advogados. O advogado tem a mínima noção de regramento fiscal, tributário, para saber que tem que se organizar. Mas aí eu acho, sabe, Lucas, que já uma crise da sociedade em geral, do Estado. Né? Quando a gente vê, eu que sou mãe de 3... Todo colégio, o que colégio mais bate com nós que somos pais, chama-se falta de limite com o filho. Então, se aquele filho, você não bota um limite, o filho distrata um professor, distrata um colega, pequenininho, e a gente passa a mão na cabeça, aquele futuro advogado ali vai tratar as pessoas, os colegas, as partes, os servidores, o juiz, com esse mesmo comportamento. Porque não teve educação de berço. Até porque as pessoas pensam, aquela criança é briguenta, vai ser advogado. Mas não é assim que as pessoas têm que enxergar, né? Aquela criança é briguenta, esse vai ser advogado. Esse vai ser advogado. Mas às vezes você pode ver uma criança que é uma articulosa, uma criança realmente que sabe comandar. Aí você tem que ver essa pessoa, um líder, como um perfil de um advogado. Não uma pessoa confuseira, né? Que você já tem essa visão desde pequeno. Essa questão de se tocar com a situação, às vezes, um colega que estudou comigo, me reservar de falar o nome, outro dia pediu ajuda de um processo, expliquei para ele como deveria fazer, coisa simples. Criminal? Era criminal, e aí ele me liga e diz assim, olha, eu cobrei R$300 da pessoa, eu posso te mandar metade. Eu, não, rapaz, pelo amor de Deus, rapaz. Primeiro, você não deveria nem ter feito isso, porque você está cometendo até uma infração ética, aviltamento de honorário. E segundo, rapaz, você tem que repensar, você tem que olhar o processo. O processo não é...
Só que o que? Necessidade. Aí tem a necessidade e o medo de perder. O medo de perder, né? Então, tipo, é melhor isso aqui do que nada. Você fica, às vezes, perplexo com uma situação como essa, né? Às vezes, você nem imagina que acontece. Mas hoje, tem certas práticas, por exemplo, de audiência de custódia, tem colegas que ficam, de certa forma, como termo, bagunçando com relação à cobrança de preços, coisas que você deveria cobrar 1x, você deveria cobrar 20x, a pessoa cobra 1, entendeu? É mesmo. E isso é coisa que vai desgastando a advocacia, até da credibilidade que as pessoas colocam na advocacia, entendeu? O profissional que faz isso não vê que esse costume prejudica toda a classe. Tem uma prática também que eu acho interessante, e a gente discute muito, questão de manifestação dos jovens advogados nas redes sociais. Eu já ia perguntar isso. Porque não existe, hoje, infelizmente, e tem uma certa seletividade nos tribunais de ética, tá? Não vou falar que é o daqui, porque você vê caso em todo, de punir algumas pessoas e não punir outras. Tá? Eu já ia dizer assim, Lucas, você já fez um TikTok? Vou fazer, viu? A gente tem que fazer. Não, o TikTok é aquele. Não. Mas isso o pessoal faz no Instagram. Não fiz. Não fiz. Mas hoje tu já viu alguém fazendo, conhecido teu, que ficou muito vergonha alheia? Eu já vi alguns. Eu já vi alguns vários. Vocês não lembram, não? Daquele vídeo da dancinha, do advogado dançando. Teve uma polêmica disso aí. O advogado dançando, criminalista ainda. Teve polêmica. Teve até advogado do Ceará envolvido nisso, vamos dizer o nome. Nessas polêmicas. Até a tchan, ok, mas dancinha, né? Não, isso deu polêmica. E assim, falta uma certa... eu digo assim, tem um provimento do Conselho Federal que trata sobre essa questão de manifestação dos advogados nas... Mas o jovem hoje em dia, ele não, assim, infelizmente, por falta até de orientação mesmo, tá? A moçada vai fazendo e acha que tá natural, enfim. E em alguns casos, chega algumas notificações da OAB, que eu já vi, caso de colega advogada. Sério? Até me procurou na condição sério? da... Ela, já te procurou agora na AGE? E aí, Lucas, o que é que eu faço com postou isso aqui? Assim, olha, ela postou lá uma decisão favorável. Olha, meu escritório conseguiu tal. Aí tá, qual a decisão? Com o nome das partes, com o processo, com o juiz, com tudo. E aí, depois ela até reconheceu, ó, inabilidade minha, eu não sabia e tal. Mas eu disse, olha, se a OAB lhe propôs fazer um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, para tentar amenizar a situação, você reconhecer que errou e começar do zero sem fazer isso uma vez, aceite. Porque você vai estar evitando o desgaste no início da sua carreira. Tem gente que escuta, tem gente que não escuta. Mas... Por outro lado, a pessoa fica chateada. Por quê? Porque tem grande advogado que faz e não existe punição. Às vezes a pessoa não justifica isso, mas tem um grande advogado que a gente não precisa falar quem é, mas... Tem vários. Inclusive em casos em direito de família, tem que são vários fazendo. Tem vários fazendo. Né? Postam tudo, ostentam, enfim... Essa questão da ostentação é assim... Tem até um advogado, né, no Instagram que é um advogado ostentação. A opinião pessoal é um absurdo, porque eu acho que, sempre eu digo que as pessoas não devem acreditar em ostentação de Instagram, porque No criminal tem mais, né? Tem mais. Ostentação de Instagram não significa prosperidade, principalmente na profissão. Você posta que a pessoa, né? A advocacia é tempo, a advocacia se constrói com o tempo, você vai adquirindo experiência, credibilidade, vai construindo cliente... Né? Mas o pessoal que é novo, eu digo isso, eu sou novo também, mas infelizmente eu tive uma escola boa com relação a isso, de acreditar no tempo, acreditar no trabalho. As pessoas investiu em conhecimento, né? As pessoas se embebedam com essa... Literalmente. Com essa ostentação que o pessoal... Se embebedam, os vendedores de curso, né? Os vendedores de curso que tem na... A pessoa como ter não sei quantos clientes, sendo que a pessoa nem tem, né? Então, assim... Tem vendedor de curso aí que ensina a advogar em determinadas áreas que não tem nem processo. Então, isso como assim, né? De certa forma, é até um crime com as pessoas que estão ali comprando, sabe? Às vezes a pessoa super apertada vai lá comprar porque quer empreender. Lucas, tu já viste alguém teu, amigo, pessoal, ou algum jovem advogado, postar alguma coisa que não pegou bem, mas não decisão, do ponto de vista pessoal, tipo, tava numa festa, bebeu demais, fez alguma coisa, disse, gente, como é que a pessoa posta isso? Dançando, né? Se passando, assim, vai... Como a gente fala no popular, vai queimar o filme. Toda semana tem. Não pode cantar. Já vi, não. Cantando, não? O forrozinho, pode não?
Pode, mas, né? Uma coisa é descontração. Todo mundo faz, todo mundo porta. Outra coisa é a pessoa se passar. Gente, advogado também tem vida, né? Todo mundo vai pra um casamento, dança muito, brinca e tal. As pessoas não acham, né? O cliente manda mensagem domingo, 9h30 da noite. Como está meu processo, doutor? Mas nós temos vida também. Mas a gente vê muita coisa aí na... Por exemplo, Lucas, conta aí pra gente. Não, tem uns colegas que, assim, um colega advogado que postam, que tá no meio de festa, sem criticar, com cigarro eletrônico, postando muita bebida e tal. Não é assim... Porque hoje em dia o seu Instagram não deixa de ser uma página profissional. É um cartão de visitas. É um cartão de visitas. Hoje em dia, rede social é cartão de visitas. E o que é que o Lucas faz quando vê isso? Depende, já deu toque. Se você tem liberdade pra falar... As pessoas te procuram muito, né? Pra pedir conselho, né, se você tem liberdade pra falar, procura. Mas tem gente que não aceita. É difícil a gente... E você fala? Eu falo, assim, eu tenho uma característica minha que eu sou meio direto nas coisas. Tá se passando, mas assim, se eu sentir que a pessoa não tem interesse em ouvir um conselho, também não. Entendi. Você sabe filtrar. Rapaz, só toma cuidado e tal. Porque a pessoa tem que ter cuidado com o que bota na internet hoje em dia. Homem não poste isso não, rapaz. Tu vai se queimar. E é difícil, né? As pessoas falarem de você é ruim. E hoje, rede social, assim, dissemina muito rápido, né? Coisa de internet. Quando não dá tempo nem de tirar, já espalhou, alguém já gravou, já passou nos grupos do WhatsApp. E a nossa carreira, a nossa vida. O Neymar não deu tempo pra pagar as mensagens, aí ele se retratou e ficou pior, né? Eu tive a obrigação de vir falar aqui publicamente, né, Lucas? Isso é surreal. É surreal. Ele foi consertar gerenciamento de crise. Cabe dando moral aí, na Juliana? Cabe. A mulher foi lesada, né? A imagem. E ela tá com ele, né? Vai entender. Tá embuchada. Tá buchuda. O menino já declarou até imposto de renda. Antes de nascer. Eu acho, falando no Neymar agora, eu acho que ele paga de pensão. Ele sustenta o filho, a ex-mulher, o marido, todo mundo melhor amigo. É responsável, né? Um homem responsável. Lucas, direito criminal e direito de família. Ontem eu fiz uma sustentação interessante. Eu tava até comentando com a Juliana sobre uma medida protetiva que, ao meu sentir, no processo, é simplesmente para tentar conseguir um acordo numa recolução. A gente vê muito isso. Hoje, assim, lógico que existe, os índices de violência doméstica são altíssimos. Quem disser que isso é mentira, tá faltando com a verdade. Quem disser que isso é brincadeira, tá tratando como brincadeira, coisa séria. Mas tem muita gente que se utiliza de medida protetiva, que é um mecanismo eficaz. Chegou lá... Admirável. Pioneiro. Chegou lá, você sai com a medida protetiva na mão e vão afastar do lar, vai ser realmente cumprido, se descumprir é preso. Mas tem muita gente que se utiliza, né? Tem muita... Eu tenho duas situações, inclusive no escritório, ativas, que a meu sentir são... denunciações caluniosas. Né? Falsas, as pessoas às vezes utilizam para uma questão patrimonial ou até uma guarda de um filho, afastar o filho do pai para forçar um acordo no processo de guarda, né? Alienação parental tem muito, né? Tem muita briga de irmão, viu? Tem muito. Eu já vi caso com inventário, a gente sabe como eu vi caso de um inventário em que uma irmã era responsável pela mãe e tinha lá a guarda dela, né? Era curadora dela. E pediu uma protetiva contra o irmão só pra ele não chegar perto da mãe, indiretamente. E aí forçar ele a fazer um acordo no inventário. As pessoas... Tem muito. A gente vê isso no direito de família. Tem esposa que afasta o marido do lar pra poder forçar ele a partilhar um bem. Até porque, Lucas, o afastamento do lar via Maria da Penha faz com que não gere o dever condominial naquele bem. Então, é uma vantagem, entre aspas. É correto quando é legítimo? Claro! Mas se for de maneira ilegítima, isso é uma grande estratégia. Não deixa de ser. Não deixa de ser. É tanto que, assim, dos processos de recência de 2 anos pra cá, de divórcio, quase todos têm a Maria da Penha. Quem disser que não tem, quase todos têm a Maria da Penha. Vai no meio. Ou então surge no meio do processo. Surge no meio do processo. Basta ter uma discussãozinha um pouco acalorada do casal, tem uma ameaça.
A gente tem que dizer, meu querido, saia longe, fuja. Eu teve um caso no escritório, assim, não tão recente, mas que eu tive uma reunião com o cliente e disse, olha, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Aí ele não nos contratou de imediatamente. Passou, assim, umas 2 semanas, ele disse, tudo que você disse aconteceu. No escritório eu disse, olha, vai pedir uma protetiva contra você, vai afastar do lar, vai ser isso, isso, isso. Pronto, aconteceu. Acontece. Mas, violência doméstica é coisa séria, tem que ser tratada, a lei evolui bastante, recentemente teve alteração, a medida protetiva até o delegado pode decretar, independente de for constatada a violência doméstica na urgência. Quem tem condenação por violência doméstica não pode assumir cargo público, isso é uma coisa séria. É muito sério. É muito sério. E assim, tem Por isso que a denunciação caluniosa deveria ser punida com exemplo. Esse é um questionamento de quem é advogado do outro lado. Eu falei ontem no tribunal e digo que essa é uma preocupação que deve ser constante do tribunal. Por quê? Tem que existir um contraditório a ponto de quê? Que fique realmente esclarecido se há ou não a violência doméstica. Porque se você condenar uma pessoa que não agrediu a mulher, você tá... Olha a violência psicológica, né? Que muitas pessoas trazem a violência psicológica. Tem patrimonial, enfim. Se você condenar uma pessoa que não... É ao mesmo tempo de uma pessoa que ficou presa, condenada por um crime que não cometeu, a mesma gravidade. Pode ser um estupro, uma violência doméstica, não deixa de causar dano. O processo causa dano às pessoas. Lucas, mas é exatamente isso que a gente sente, sabe? Embora comungo da sua mesmíssima opinião. É uma coisa seríssima. Eu sou mulher, a gente vê, tem amigas, tem tantas pessoas que são vítimas. Violência patrimonial. Eu tenho uma pessoa da minha intimidade que chega no final do mês, Lucas, pega o dinheiro e bota na mão do marido todo. Todo. Não tem direito a escolher o sofá. Não tem direito a fazer uma sobrancelha, fazer uma unha que o marido tem que autorizar. Tudo tem que pedir. E ele ainda diz que é porque ele administra melhor. Que ela não sabe ainda. Que ela não sabe. Que ela não sabe. Mas... As pessoas não enxergam, né? Às vezes... Podem existir, de 100 casos, de 100 denúncias, 98 verdadeiras e 2 falsas. Essas 2 falsas vão acabar com a vida daquele homem. A pessoa que está com um processo, né? Muitas vezes a gente com direito de família, o crime, a pessoa se destrói, né? Você imagina responder um processo de Maria da Penha. E aí nessas horas eu lembro que eu tenho irmão, eu tenho um filho homem. Pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer. Se a pessoa tiver má índole... Basta uma namorada terminar de mau jeito, a gente vê. A gente vê. O estrago é grande. E até você dizer que Joana José é difícil. Lucas, é um transtorno muito grande. E esse é um problema que o judiciário tem que organizar. Implementar contraditório em caso de violência doméstica. E rápido. Porque o que acontece? Ali a medida é decretada ali e a gente entende, o juiz não sabe. Na dúvida, pode ser realmente verdade. E na grande maioria das vezes é verdade. A quantidade é tão grande que não dá tempo nem de você instruir o processo. Não dá. Todo dia vai chegando. Pelo delegado, agora pode ser? E na dúvida, de fato, faz sentido que seja concedido deferido. A palavra da vítima é preponderante, né? Depois acontece alguma coisa com aquela vítima, olha, tá aí, não foi deferida a proteção. Tem que ser. Mas peraí, vamos ver rápido aqui. Aí olha a preocupação, esse caso que eu fui sustentar ontem, porque o meu cliente levou o celular dele e mostrou os áudios. Eles não chegaram a um acordo de divisão de um apartamento e ela disse, tudo bem, tem um áudio lá dela, você não aceitou a minha proposta. Pô, amanhã eu vou na delegacia da mulher fazer um BO. E ela conseguiu a protetiva nesse Conseguiu caso? A protetiva. E a gente impetrou um habeas corpus e aí o tribunal, não, mas isso aqui é dilação probatória. Aí é uma discussão técnica, né? Se pode avaliar se esse áudio é verdadeiro, se foi a voz dela, se não é, isso é. Mas a gente tem uma prova cabal de que ela disse que iria fazer. E acabou que a protetiva permaneceu e aí volta para... Ou seja, tem que instruir o processo, tem que saber se ela realmente falou aquilo. Mas não deixa de ser uma situação que uma pessoa... tá com uma protetiva de que pelo menos à primeira vista ele não cometeu nada, nenhum tipo de violência. Foi só uma briga com relação ao término de um relacionamento. Uma questão patrimonial aí, né? O patrimônio hoje interfere muito nessa questão criminal do ponto de vista da família, né? A gente vê muito patrimônio e guarda, né, Bel? Às vezes a pessoa quer uma guarda no lateral de uma criança. E a gente vê, Lucas, até nesse interesse de querer conseguir o seu objetivo a qualquer custo. Muitas vezes uma parte, uma mulher ou um homem, tanto faz, apelando para tudo, inclusive para tentar até, entre aspas, seduzir o advogado da parte contrária. Seja cliente mulher, seja cliente homem.
Né? Vocês na AJA dão esse tipo de orientação também para o jovem advogado, ter esse cuidado com assédio, Lucas. De não se relacionar com o cliente. Não se relacionar. Isso é uma preocupação. Por mais que a gente não tenha assim, nenhum um nicho específico lá de trabalhar essa matéria, mas é importante. Porque até para quem advoga no criminal, você ter cuidado de não se envolver com o seu cliente ou com o que eventualmente o crime que ele cometeu ou a conduta que ele... Lucas, até uma parte contrária. Entendeu? Uma Maria da Penha dessa, vem a mulher com gaiatice pra cima do advogado. A Liana não tá escutando isso não, viu? Já aconteceu contigo? Não. E se tivesse acontecido, não ia dizer. E mudando um pouquinho de assunto da questão da Maria da Penha. Só pra fechar, tem um ditado na rua que diz que quer conhecer o companheiro, a companheira, separa, né? E quer conhecer os irmãos, morra o pai ou a mãe, né? É pura verdade. É desse jeito. Só envolver dinheiro ou bem alguma coisa aí tá... E não tem quantidade não, viu? E dinheiro, e também... Coisa. Além de dinheiro, você vê que a gente atua nessa área, por exemplo, de guarda de crianças, gente. O que as pessoas fazem... Usa muitas crianças, né? De alienação parental. Usa pra gente. Às vezes as pessoas abrem até mão do dinheiro, mas para prejudicar, né? Às vezes a pessoa não aceita que a outra está em um novo relacionamento. Aí faz mesmo alienação parental, destrói o psicológico da criança. Então, o dinheiro pega muito, mas a questão também de não aceitar o fim do relacionamento... Lucas, existe muito jovem advogado que logo desiste. Assim, tem muita gente que se frustra com a advocacia, né? Que fica meio sem rumo, né, no início. Que se frustra porque esperava o quê e encontra o quê? É porque, assim, a pessoa não sai da faculdade sem saber o que é que ela vai enfrentar pela frente. E aí acha que tá formado, vai começar a pegar cliente, ganhar dinheiro. Morrer de ganhar dinheiro. Virar advogado da vai aparecer, vai abrir um escritório, colocar uma plaquinha, vai aparecer aí abre cliente. um Instagram, começa a consumir uma série de coisas que não são reais. Mas, assim, na internet você pode ser o que quiser. Basta você... Lucas, é verdade. Ver os advogados em grandes carros, com tudo notícia. Eu vou ser esse cara. A internet tem um poder... eu vou ser essa mulher. A internet teve um poder de... Você pode se transformar no que você quiser e você pode falar o que você quiser. Você pode... Enfim, você pode aparentar ser o que você quiser. E isso causa, assim... Enfim, pra muita gente aí, tipo de prejuízo como esse, né? Você acha que a tua história inspira? Não sei se eu tenho uma história inspiradora, mas eu procuro fazer com que, pelo menos alguns princípios básicos que eu acho que todo profissional deve ter, que é honestidade, tem que ser transparente, tem que ser sério, tem que ajudar os colegas. Eu acho que isso, pelo menos esse tipo de comportamento, eu acho que alguma pessoa deve perceber isso, olha... Se você Porque não for, você é muito jovem, se você né, não for, Lucas? se você não for por esse caminho, você... Lógico que existem algumas circunstâncias que não acontecem todos os dias, né? O fato de eu ter entrado num grande escritório, que muita gente não tem essa oportunidade. O fato de eu ter tido um estágio muito bom, que o estágio é importantíssimo na vida das pessoas e as pessoas não têm. Ter tido uma conexão com os seus pares, porque foi isso que te proporcionou hoje a sociedade na qual você está inserido. Exatamente. Né? Foi uma... E aí é que vem, ao meu ver, algo que a gente deve trazer muito para a juventude, que é a habilidade de conexão pessoal. Porque você poderia ter feito o melhor estágio do mundo, técnico, com um excelente aprendizado intelectual, mas sem a sua habilidade social, né, o soft skill, a sua habilidade de conexão, você não poderia estar onde você está hoje. E a advocacia é relacionamento, né? Se você não souber se relacionar com as pessoas, construir relacionamentos, você não, infelizmente, você tem vai enfrentar uma dificuldade. A advocacia é relacionamento. Já passou por alguma situação de um magistrado ou de um promotor olhar e dizer, vixe, doutor, o senhor é advogado? Assim... A gente passa porque realmente não deixa de ser a idade, ser uma barreira que você enfrenta. Outro dia eu fui sustentar no STJ, né? E aí eu conhecia tão bem o processo que às vezes... Depois tinha um advogado que é um dos maiores criminalistas do Brasil, que é o Alberto Toron, que inclusive foi conselheiro federal com o Dr. Paulo, tava lá e ele tava me assistindo. Aí ele, não, me espere aí! Que aí ele disse, não, você falou muito bem e tudo, me deu até umas dicas, que ele faz muito, muito bem sustentação oral. Mas ele disse, ele ficou chateado porque você é muito novo. E aí eu sustentei com tanta convicção, assim,
muita firmeza, o ministro olhou e disse... preparo, né, também. Eu fico perplexo com a convicção do advogado de falar. Parece que ele tá querendo ensinar o que o ministro tem que fazer. Tipo assim, né? Eu já sofri também isso, assim, de audiência. Eu já sofri. Depois, isso não deixa de ser um aprendizado. Às vezes você tem algum tipo de palavra que você poderia falar de outra forma, algum tipo de expressão que você tipo colocar assim, eu não de tenho outra essa forma. intenção, mas talvez, mas será que isso aqui não passou um certo arrogância, né? Mas Exatamente. as pessoas vão, Exatamente. Você poderia não estar com essa intenção, mas quem tá ali ouvindo entendeu dessa forma. E tudo é um E a gente não controla o que o outro entende, né, Lucas? E isso não deixa de ser aprendizado, isso não deixa de ser coisa que as pessoas têm que observar, né? Às vezes a forma como você se posiciona na audiência, enfim, quando vai despachar, pode atrapalhar. Com certeza. Muita coisa pode atrapalhar. Ju, que tal o nosso jovem advogado presidente da AJA? Top, né? Gostei, top, viu? Muito bom. Meu amigo. Tá. Tem que ser. O convite dela, né? É recusável. Meu convite, viu, Juliana? Gostamos muito, viu? Tá bom, foi muito obrigado. Bom. Foi muito boa a nossa conversa. Lucas, 3 top conselhos para o jovem advogado P e Bufo. Espere o tempo. Não acredite no que você vê na internet e se prepare. E não faça dancinha no TikTok um quarto, né? Eu não recomendo. Assim, Depende pra quê, né, que você vai querer. Se for pra advogar, não. Tem que ter cuidado, que eu tava lendo outro dia, por exemplo, o YouTube eu não sabia, é o segundo maior mecanismo de busca. Então, às vezes hoje as pessoas consomem muito TikTok. Então, se você se porta bem, se você tem um traquejo pro negócio, eu não tenho muito, mas se você tem um traquejo... Eu não te vejo dançando. Pode ser que você consiga cliente. Assim, mas hoje em dia a rede social é um mecanismo de busca, né? Agora, cada um consome o que quer e vende o que quer na internet. Eu acho que, particularmente, na advocacia, o tempo que vai lhe consolidar como bom profissional, sua boa atuação. Não é a internet que vai antecipar as etapas, né? Tenha calma, espere o tempo. Não se deixe levar por propaganda enganosa de redes sociais. E qual era o outro? Se capacite. Estude. Se você não estudar, você também não... Não sai do canto. Fazer a sua parte, né? O estudo é essencial. Lucas, muito obrigada. Muito obrigada. Nada, que é isso. Foi um prazer estar com você, recebê-lo, né, Ju? Prazer é meu, viu? Prazer. Hoje estamos presentes aqui com a Jovem Advocacia, a jovem. Eu falei assim, Bel, sim, o que você vai fazer aqui mesmo? Tô brincando. Gente, muito obrigada. Ju, foi ótimo. Despeça. Muito obrigada. Até a próxima. Será que a próxima... Você vem comigo? A próxima? Depende, só se for gente chata. Não, mas daí a próxima não vai ser jovem, né? Mas... Não diz isso no canal, né? Estamos queimando o filme do próximo, sem nem saber. Lucas, obrigada novamente. Lucas. Eu que agradeço, né? Agradecemos a toda a audiência dos amigos que estão ali com a gente, curtindo, compartilhando. Não esqueça de dar o seu legal lá, se inscrever no nosso canal, comentar, perguntar, fiquem à vontade. Mandar dúvidas em direito de família e criminal também. Pode comentar. Manda um beijo pra Ana, né? Vixe, é mesmo, Ana Magalhães. Aninha, a Aninha é jovem, tem que fazer comigo também, viu? É jovem. Ave Maria, jovem com Yoda. Yoda é o nome faltou do bicho Yoda. lá. O Yoda é jovem, acho que ele tem só 10 mil anos, né? E o do Renan tem um lá na sala. Não sei muito o que é, não, mas é um mentira. boneco. Tem até Vocês um não cigarro na sabem boca, que é um Star negócio Wars, assim, um gente? boné. O negócio, eu não sei. A gente sabe que é Marvel, né? Quando ele comprou pra botar na sala, eu achei um pouco estranho, mas eu tive que É um comprar, gnomo, né? Tá vendo, Pedro? Olha aí. Tem, em todo canto tem esse tribo aí. Esse E a Marvel, você conhece? Oi? Marvel? Não, conheço. Ah, conheço. tá, ok. Não, ele é do Hot Wheels pra cá. Não, mulher, é Marvel da nossa idade. Gente, obrigada. Obrigada, Até viu? a próxima. Não acontece nas melhores famílias. Até a próxima, pessoal.